Olá pessoal, vamos para a aula 135, força de atrito. Na aula de hoje, então, uma aula, ó pessoal, até o momento nós não tínhamos atrito. Então vamos começar a colocar atrito nas questões. Bom, em primeiro lugar, quem é o agente? Quem é que faz a força de atrito? Quem é que faz? Quem faz a força de atrito é a superfície. Superfície de contato. Professor, mas a superfície não fazia também a força normal? Sim. Ah, mas ela faz duas? Sim, ela faz duas. Ela faz a força de atrito e faz também a força normal. Já vou colocar aí uma ligação entre as duas. Superfície, tá? De contato. Então a superfície de contato faz a força normal e também faz a força de atrito. Qual é a direção? Qual é a direção? Qual é a direção da força de atrito? A força de atrito é sempre tangente, é paralela, tangente à superfície, paralela à superfície, tá? Qual é o sentido da força de atrito? Lembra que direção é uma reta, não confunda direção com sentido. Qual é o sentido? O sentido da força... Aqui tu tem que tomar cuidado. Nós vamos começar com algo simples, depois nós vamos complicar um pouquinho. Então o sentido. O sentido é contrário. Contrário. Contrário a quem? Contrário a... Olha agora. Contrário ao movimento, contrário ao movimento, ou a tendência, porque nós vamos ver que tem dois tipos de força de atrito, a estático e a cinético, ou dinâmico. Então, contrário ao movimento, se existir movimento, ou a tendência do movimento. E agora vem algo extremamente importante, que eu vou explorar num outro momento, inclusive. Contrário ao movimento ou à tendência do movimento, em relação à superfície. Esse movimento ou tendência do movimento é em relação à superfície. Bom? Eu quero só, então, aqui, antes de começar a descrever os tipos de força de atrito estático e cinético, eu quero colocar aqui, ó, olhem só o que eu tinha falado antes entre a normal e a força de atrito. Por exemplo, vamos pegar uma situação mais simples, que é o corpo em movimento, tá? Corpo em movimento. Se o corpo estiver em movimento para a direita, se estiver com movimento para a direita, vou botar aqui no cantinho. Notem que a força normal, ela aponta para cima, perpendicular à superfície. Está lá normal. Quem é que faz a normal? Quem é que faz a normal? A superfície. A superfície faz uma força sobre o corpo. Mas, opondo-se ao movimento, haverá uma força, que eu vou chamar de FAT, força de atrito. O detalhe é que quem é que faz a força de atrito? Quem é que faz a força de atrito? Também a superfície. Então a normal quem faz é a superfície. O atrito quem é que faz? A superfície. Aí então a superfície faz as duas? Sim. E aí vem a pergunta. Presta atenção. Se perguntar assim, para onde aponta a resultante, não a resultante total do corpo, a resultante que a superfície faz. Nota, não é a resultante de todas as forças, é a resultante que a superfície faz. Olhem que interessante. A resultante que a superfície faz, eu tenho que fazer uma regra do paralelograma, ó, com a normal, olha a força da superfície, com a normal e a FAT, porque a força que a superfície faz pode ter duas partes. Inclusive eu faço um Pitágoras, ó, entre o valor da força normal e o valor da força de atrito, tá?
o valor da força de atrito, para saber a resultante Fs, que a superfície faz. Legal, né? Muitas vezes quando a gente pede assim, para onde aponta a força que a superfície faz? Muita gente põe só a normal. Não esqueçam, superfície faz duas. Faz o quê? A normal e faz a força de atrito. Legal, né? Então se tu precisar fazer a resultante da superfície, faz a resultante entre normal e força de atrito. Beleza? Continuando. Então, primeiro, então, consideração sobre a força de atrito e sobre quem é seu agente, que é a superfície de contato. Então, a força de atrito é tangente. A normal é perpendicular à superfície. Bom, nota que a força de atrito, ela pode ser contrária ao movimento ou à tendência, ao movimento ou à tendência do movimento. Então aí, nós vamos ver agora os dois tipos de força de atrito. Nós vamos começar com a força de atrito estático. Força de atrito estático. Bom, esse nome ele é bem apropriado, mas tem que tomar um cuidado. Depois nós vamos falar aqui uma situação especial da força de atrito, mas tem cuidado. A força de atrito é estático porque existe um repouso. Repouso. Só que tem que cuidar que esse repouso é repouso em relação à superfície. Então o corpo não poderá estar em movimento em relação à superfície. Beleza? Nós vamos começar com a situação mais simples, que é um corpo, em que eu vou colocar uma superfície, tá aqui a superfície é inercial, repousa a superfície, e tem um corpo aqui, um bloco aqui em cima. Eu quero que tu imagine na tua casa um corpo bem pesado, que tu queira arrastar o corpo. Por exemplo, pega uma mesa muito pesada, tá? Aquelas mesas de madeira, assim, aquelas mesas que tem lá na área de festas, aquela mesa comprida, ou pega uma geladeira que tu vai tentar arrastar. Tentar, tá? E tu vai começar a aumentar, começa com uma força pequenininha e tu vai aumentando a força. Então nós vamos, como exemplo, imagina, uma geladeira aqui, tá? Se tu der uma encostadinha de nada, a geladeira se movimenta? Não. Tu até movimenta, mas tu tem que fazer uma força grande. Que grande, tão grande seria essa força? Vamos analisar. Mas eu quero que tu imagine uma primeira situação em que tu aplica uma força, por exemplo, vamos pegar uma força pequena para o ser humano, digamos uma força de 5 newtons. Então tem a primeira força, 5 newtons. Será que com 5 newtons tu move uma geladeira? Eu vou te dizer, provavelmente não. A não ser que não tivesse atrito nenhum. Aí 5 newtons ia movimentar. Na verdade, se não tiver atrito, podia ser uma tonelada. Ah, tá brincando? Podia ser um corpo de enorme massa. Se não tiver nada se opondo, é que o detalhe é que numa situação real, sempre haverá uma força que não vai deixar aquele corpo de grande massa se movimentar. Olhem só, empurrei com 5. Se movimenta? Não. Vou até dizer aqui, ó. Repouso, repouso. Repouso, quanto é que vale a força resultante? Resultante. Resultante vale 0. Não sobra força, porque se sobrar força, se resultar força, acelera. Peso e normal se anulam, beleza? Eu não quero analisar as forças verticais, eu quero analisar as horizontais. Fiz 5, andou? Não. Conclusão. Olha só, o chão fará... Nota, quem faz a força de atrito é o chão, é uma força que a superfície, ó, o chão está fazendo contrário, aqui ó, a tendência do movimento. Porque se eu empurro para a direita, a tendência não seria ir para a direita? Então a força de atrito está tangente à superfície e contrária à tendência do movimento. Olha a pergunta. A força de atrito tem que valer mais do que 5? Menos do que 5? Ou igual a 5 newtons? Vamos conversar aqui. Mais, menos ou igual? Fala aí. Mais, menos ou igual? Igual. Igual, sim.
Eu ouvi algumas pessoas falarem maior. Pessoal, peraí. Se tivesse mais para a esquerda do que para a direita, ia ter resultante. Eu não posso ter resultante. Então a força de atrito nessa situação vale 5 newtons. Nessa situação vale 5 newtons. Beleza? Aí a pessoa decide, naquele mesmo bloco. Então aqui é uma situação 1. Naquele mesmo bloco, a pessoa decide fazer uma força maior. Ela quer movimentar o bloco. Então ela decide fazer uma força maior. Vamos supor que a pessoa faça uma força de 10 newtons. 10 newtons naquele corpo, no mesmo corpo. Então é uma F2 maior. Só que essa F2 maior, tá aqui, 10 newtons, também não consegue botar em movimento. Ele continua em repouso. Se ele continua em repouso, ele continua que a força resultante sobre ele vale 0. Resultante é 0. Ele não está acelerando. Então se eu fiz 10, a resultante vale 0. Então quanto é que vale a força de atrito? Então aqui é uma força de atrito 1. A nova força de atrito, que é estático, porque o corpo, ó, até eu posso botar assim, ó, FAT Ezinho, para diferenciar da cinético, força de atrito estático. Na segunda situação, ela vale 10 newtons. 10 newtons. Ah, professor, quando eu fiz 5 tinha 5, quando eu faço 10 tem 10. Sim, a resultante tem que ser 0. Interessante. Ah, vamos aumentar então. Porque o nosso objetivo é movimentar aquele corpo, então tu vai aumentando, aumentando. Vamos botar 15. Vamos botar 15. E com 15 newtons, o corpo continua não se mexendo. Então agora eu quero ver se tu concretiza a ideia e tu concorda comigo o seguinte. Se o corpo continuar em repouso, se ele continuar em repouso, o que nós vamos ter aqui se ele continuar em repouso? A força resultante continuará sendo 0. Então o que vai acontecer aqui? A força de atrito, ela vai aumentando de maneira a anular. Então força de atrito 3, 15 newtons. De maneira a anular para FR dar 0. Tá, mas então quanto é que vale a força de atrito estático? Não sei. Depende. Notem que a força de atrito estático depende de quanto tu aplica. Se eu aplico 5, tem 5. Se eu aplico 10, tem 10. Se eu aplico 15, tem 15. Ah, então eu não consigo calcular a força de atrito estático? Não, tu não calcula. Não calculo? Não calculo. Depende da situação. Agora, o que vai acontecer? Olha essa situação aqui. Vou colocar um quarto desenho para a gente acompanhar o raciocínio. Que agora eu vou ter uma situação aqui em que eu vou aplicar uma força de 20 newtons. Aqui, uma força de 20 newtons. E o corpo continua em repouso. Poxa, professor, esse cara não vai se movimentar nunca. Tá, calma, que agora já vai ser uma situação diferente. É um repouso aqui. É um repouso. Só que aqui, apesar de estar no repouso, o corpo estará na iminência. Iminência. Não confunda iminência com eminência. Outra coisa. Procura lá no português, tu vai ver a diferença. Tá? Iminência é quase. É o limiar. Vai aparecer essas palavras no limiar do movimento. Ele está quase se movimentando. Quase. Ainda não está se movimentando. Então, se ele está quase se movimentando, mas ainda não se movimentou, quanto é que vale a força resultante? Resultante vale 0. Força resultante 0. Então a força de atrito que tem se opondo, ela continua sendo estático, só que agora tem um detalhe. Essa força de atrito estático agora, ela, como está no limiar do movimento, ela se chama de força de atrito estático máxima. O corpo ainda está em repouso. Portanto, ela vale... Eu estou inventando aqui, tá? Eu estou inventando. Podia ser um outro valor, não sei. Mas nesse problema aqui, a força de atrito estático é máxima. O que significa que está no limiar? Que se eu fizer um pouquinho mais, se eu fizer 20,01, ele já anda.
Então por isso que ela é a força de atrito estático máximo. É o máximo que o chão está conseguindo segurar ali aquela superfície, tá? Só que esse valor, a força de atrito estático máxima, a máxima, presta atenção, eu consigo calcular. Então, como é que eu calculo a força de atrito estático máxima? A máxima força que o chão consegue fazer. Essa tu conseguirá calcular, força de atrito estático máxima, a máxima, se calcula com o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá? Então, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Já te explico aí cada uma dessas grandezas. Agora, a primeira coisa a ser considerada é o seguinte, que a unidade de força normal é o Newton. E a força de atrito estático também é Newton. Para que esse lado seja Newton e esse lado seja Newton, o Mi não pode ter unidade, ele é adimensional. Já te explico o Mi, tá? Segura aí um pouquinho. Adimensional, ele não tem unidade. Então se eu não ponho unidade aqui, algo sem unidade vezes Newton sobra Newton. Então, fechou a dimensão. Então quem é que tu consegue calcular? Tu consegue calcular a força de atrito estático máxima. Tu não consegue calcular as outras. Se eu perguntar assim, ó, vou perguntar, te liga. Como é que eu calculo força de atrito estático? Resposta, não calcula. Depende. Depende de qual é a situação. Aqui tu viu, ó, quando a força de atrito estático era 15, ou era 10, ou era 5, ou era 20, depende. Ela é variável, tá? Agora, o que eu calculo? A força de atrito estático máxima. Essa força de atrito estático máxima, ela dependeu de um coeficiente e da normal. Pessoal, o seguinte, muita gente confunde, vou botar aqui no cantinho, atrito com força de atrito. Atrito com força de atrito. Vamos diferenciar aqui então. O que é atrito? Atrito. E esse atrito, que não é força de atrito, é outra coisa força de atrito, é o seguinte, é o encaixe entre as irregularidades, encaixe entre as irregularidades das duas superfícies em contato. Então, o que eu vou fazer? Quando eu encosto duas superfícies, por exemplo, aço com aço, alumínio com aço, borracha com asfalto, quando eu encosto duas superfícies, está aqui uma superfície, que é o solo, sei lá, eu vou tirar alguns coeficientes de atrito para tu entender como é que funciona isso. Então eu tenho dois corpos, um corpo de aço numa superfície de aço. Se nós olharmos aqui, ó, microscopicamente, duas superfícies, por mais lisa que ela pareça ser, eu ponho um microscópio aí e eu vejo que tanto o corpo é irregular quanto a superfície que eu coloquei. Então o que acontece quando eu coloco dois corpos em contato? O contato vai fazer aquelas irregularidades se encaixar. Tá aqui. Esse aqui é o corpo, essa aqui é a superfície. Então larguei. Existirá o encaixe. O encaixe se chama atrito. Quando eu tentar empurrar esse corpo, olha lá, ó, fisicamente, olha lá, ó, aqueles encaixes ali embaixo ó, não vão deixar ó, que haja o deslizamento. Tá? Então, tá aqui. Agora, sempre que eu encosto duas superfícies, há atrito. Mas cuidado, cuidado. Se eu largo uma geladeira aqui, tem atrito entre as superfícies? Atrito tem. Existe, ó, olha aqui, existe atrito. Tanto que esse atrito é caracterizado pelo coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, que é o tal do Mi, tá aqui, ó, letra grega Mi,
Tá aqui, o Mi caracteriza o atrito entre duas superfícies. Então, larguei a geladeira. Tá? Então a geladeira tem uns pezinhos, o pezinho da geladeira com o piso lá da minha cozinha. Então tem atrito. Agora, só haverá força de atrito, se eu tentar movimentar a geladeira. Quando eu faço 5, tem 5. Quando eu faço 10, tem 10. E se eu não faço nada? Se eu não faço nenhuma força, se eu não tento colocá-la em movimento, não haverá força de atrito. Porque a força de atrito só há quando tem tendência do movimento. Se eu não fizer nada de força, não haverá nada de força de atrito estático. Força não haverá. Atrito sim. Então olha a diferença. Uma coisa é atrito, encaixe entre as superfícies. Outra é força de atrito. Quando eu tento movimentar o corpo, aí vai ter a força de atrito estático, que tem seu valor máximo dado por μ estático vezes a normal. Vou te dar exemplo entre superfícies. Aço com aço, μ estático, 0,74, sem unidade. Então, aço com aço. A primeira é aço com aço. Fechou? Vamos pegar aqui cobre com aço, 0,53. Vamos pegar uma interessante aqui, um outro coeficiente de atrito. Borracha com asfalto seco. A borracha do pneu do carro. A borracha com asfalto seco, olha lá, 1,00. Então, borracha com asfalto seco. Agora, se for borracha com asfalto molhado, o que tu acha? Coeficiente de atrito maior ou menor? Menor, bem menor. Borracha com asfalto molhado, 0,30. Então aqui borracha com asfalto molhado, tá? Então esse coeficiente ele vai me dizer o quanto tem de encaixe a mais ou a menos entre as superfícies que estão em contato. Tá? Esse coeficiente vai depender exclusivamente das duas superfícies. Então se eu tiver madeira com madeira, agora depende, se a madeira estiver lixado, o atrito é menor. Se a madeira estiver ali, recém tu cortou, então tem um atrito maior. Tá? Então, ó, notem, o que eu consigo calcular é a força de atrito estático máxima. Ela sempre se opõe ao movimento e dependerá, o valor da força de atrito estático dependerá da situação. Então, o estático vezes normal. Na próxima aula, nós vamos fazer aqui algum cálculo relacionado a isso, tá? Eu vou fragmentar aqui, vou falar na próxima aula sobre a força de atrito cinético, tá bom? Tá? Então, até a próxima aula. Aquele abraço!